Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o doutor médico infectologista Celso Tavares, que nos fala sobre os caminhos da saúde pública no país e, sobretudo, aqui em Alagoas, claro. Comecemos, doutor Celso, sobre a questão das doenças que chegaram aqui ao estado de maneira epidêmica e se tornaram endêmicas. E aí eu pergunto, o Aedes aegypti, o mosquito que causa essas doenças todas, ainda continua fortalecido aqui no estado de Alagoas e no país? E obrigada antecipadamente por estar novamente aqui conosco. Quem deve agradecer sou eu. Uma oportunidade fantástica, né, ser entrevistado por você. Ali, o Aedes aegypti é um mosquito muito competente. A muriçoca é estabanada, ela vai lhe picar, faz barulho, ela lhe pica, você sente. O Aedes não. O Aedes, se você se lembrar de uma cena de um tigre, quando vai pegar a sua presa, ele fica cercando o seu tornozelo, o seu mocotó, até achar o momento de lhe picar. E quando ele lhe pica, você não sente. E normalmente não dá reação. E ele está na nossa casa. Na nossa casa, ele está no nosso quarto, dentro do nosso guarda-roupa, debaixo da cama. Para você ter uma ideia, eu moro no 7º andar e já encontrei mosquito da Aedes justamente na área particular do apartamento. Ele é onipresente. Ele está se tornando onipotente. O que causaria, o que seria a causa dessa onipotência do Aedes aegypti? É porque nós todos, né, somos uns bananas, como CPFs, como pessoas físicas, e como sociedade nós somos um tecido esgarçado, não nos damos respeito, nós não nos preocupamos uns com os outros, né, nós não somos solidários, pensamos que se eu me cuidar está tudo bem, quando que essas doenças afetam todo mundo. Se você não se cuidar, se todos não estiverem bem, você não estará. Então, além disso, o Estado é uma estrutura extremamente incompetente. Em que aspecto, doutor? Eu vinha para aqui, vinha ouvindo a notícia que o presidente tinha exonerado um cidadão que trabalha no Ministério do Trabalho, que é responsável pelo combate ao trabalho escravo, e ele é muito competente. Isso aconteceu na saúde também. Eu estava recentemente em Brasília, em um evento sobre doenças transmitidas por arbovírus, esses dengue, chikungunya e zika. Nós estamos tendo muitas complicações, e um cidadão extremamente competente do Ministério da Saúde foi exonerado para dar lugar a alguém nessas trocas políticas, não sei o que lá. Na relação Planalto-Congresso Nacional. Então fica muito difícil, né? Porque saúde não é para amadores. Eu detesto essas campanhas que você chama voluntários, amadores, não sei o quê. Eu acho muito bonito esse nome de Rua Voluntários da Pátria. Como nome de rua, eu acho bonito. Agora, voluntário na saúde atrapalha. Eu não sei em situação. Ele não conhece, não são do ofício. E nós temos o certo seria o Estado contratar. Não, o Estado precisa contratar. O pessoal tem gente suficiente. Já tem gente suficiente. É suficiente. O que falta é uma política efetiva? É lógico. É lógico. Se pegarem as folhas do Estado, né, nós vamos dizer que nós temos muita gente, né? Eu me lembro de uma ocasião aí que uma determinada prefeitura aqui do estado tinha uma folha SUS com 4.000 pessoas recebendo, gente trabalhando em Aracaju, tem gente trabalhando na Austrália. Então o problema não é esse. O grande problema é que nós temos pessoal. Agora, nós precisamos criar condições para que as pessoas trabalhem. Eu tenho bons colegas que, para trabalhar, levam seu equipamento, levam álcool gel, levam tudo. Só faltam levar não sei mais o quê, porque faltam condições. Esses insumos básicos. Básicos. Né? Agora, alguém vai dizer, mas existem os médicos, isso. Existem os médicos canalhas porque nós temos uma clientela que não se dá respeito. Se a clientela se desse respeito, fosse
à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Federal, ao Conselho Estadual, ao Conselho Regional de Medicina, essas coisas não aconteceriam. Até porque quem tem por receber uma mixaria do serviço público começaria a lutar para ser tratado com respeito e ter vencimentos dignos para trabalhar 8 horas dia. A saúde funciona se você tiver dedicação integral. Exclusiva. Exclusiva. Uhum. Se você ficar trabalhando aqui, acolá, você não vai funcionar. Fica como se fossem brincadeira, bicos. São bicos. Como se fossem, não, são bicos. Então, o grande problema é que nós não nos damos respeito. Uns não respeitam os outros. E a ideia de nominar os profissionais que atuam nas unidades de saúde, o que é que o senhor diz sobre essa ideia? Legalmente, não há nada contra. Agora, mas há uma reação corporativista nesse sentido. Aí a grande mas aí eu volto ao que eu falei há pouco. Vamos oferecer condições de trabalho e uma remuneração justa. Compatível com a responsabilidade. Não é porque não é correto você assumir uma responsabilidade que pode lhe levar às grades e receber uma remuneração ridícula. Há procedimentos médicos, cirurgias, que, com todo devido respeito, um procedimento você gasta mais no salão de beleza do que numa cirurgia dessa, onde você tem anestesista, tiririta, toda uma estrutura hospitalar, todo um conhecimento, toda uma expertise, essa coisa toda. E o SUS paga 200, 300 reais por esse procedimento. Então, você estimula a molecagem. Né? O que eu creio que acontece muito é isso. O serviço público estimula essas coisas a partir disso para que ninguém seja cobrado, para que todos sejam considerados iguais, todos são safados, desonestos e tal. Então você não pode me cobrar. Eu sou do Estado, sou político, sou isso ou aquilo, mas você é safado. Então fique calado. Doutor Celso, na questão das doenças, como eu falei no início da entrevista, que chegaram aqui a Alagoas de uma forma epidêmica e agora estão dentro do controle das endemias. Né? E nós temos o Aedes aegypti. Hoje, que doenças estão mais comuns hoje na nossa convivência? 86, nós podemos, é um ano importante porque foi quando nós tivemos a primeira epidemia de dengue, detectada ali na Pajuçara em abril de 86. A partir de lá, nós começamos a viver um momento difícil. Né? Depois aí aconteceu AIDS e tal, e de lá para cá, se for observar, o número de doenças infecciosas em todo mundo vem aumentando. E uma noção equivocada que se tinha nos anos 60, até os anos 70, e se você for à literatura, você vai encontrar isso, dito inclusive por ganhadores do Prêmio Nobel, era que a tendência natural era que hoje nós não tivéssemos mais doenças infecciosas, nós teríamos somente doenças crônicas, hipertensão, diabetes, mas a natureza é debochada. Uma das coisas mais imbecis do mundo é você subestimar as bactérias, os micróbios de uma forma geral, vírus e tal, e os insetos. O mundo é dos insetos, o mundo é dos micróbios. Se você for estudar a biologia deles, você vai ver que nós estamos aqui por acidente, esperando o próximo meteoro que nos leve à extinção. Então, o que aconteceu? Como nós temos fama de bons anfitriões, nós somos acolhedores, o Aedes aegypti chegou, nós abrimos os braços bem-vindos. E criamos uma situação fantástica para ele. Nós temos um clima que favorece a sua proliferação, temos umidade e tal. Então, e o componente da miséria também coloca essas doenças. Né? Olha, é uma coisa assim que nós temos que ter cuidado. Às vezes, quando você vai olhar a distribuição do mosquito em Maceió, você tem algumas surpresas. Como assim? Por exemplo, as maiores infestações que nós tivemos, em 86, a orla marítima de Maceió tinha 100% de infestações. Em todas as casas nós tínhamos mosquito.
Havia resistência também na orla para deixar que os agentes entrassem. Até hoje. Os senhores de engenho não permitem. Tudo bem que é o problema da segurança, mas não é o problema só da segurança. É esse componente cultural horroroso que nós temos, esse ranço. E na época, os agentes eram muito bem informados, o pessoal da SUCAM, então era outra estrutura. Hoje em dia nós temos algumas dificuldades, mas naquela época não. E nos últimos levantamentos você vai ver que os bairros ditos nobres têm infestações elevadíssimas. Não é porque você tem uma boa conta bancária, um carro de 300 mil reais, que você é uma pessoa educada. Eu canso de ver perto lá de casa, eu moro perto da Pro Amor, uma Mitsubishi caríssima jogando lixo ao lado da creche, criando situações que vulneráveis, mosquito, de vez em quando tem tudo que é infestação tipo de moscas. Às vezes até urubus aparecem lá. Os urubus são ótimos que limpam. Mas é lá, daqui a pouco chega um chevetezinho. Ou seja, você não pode atribuir essa situação à pobreza. É a nossa miséria cultural, é a nossa miséria humana de não nos respeitarmos, de eu não ter cuidado com você, eu não pegar meu pedacinho de papel, ao invés de jogar no chão para obstruir o bueiro, eu ponho no bolso até achar um lixeiro. Falta ao Estado, enquanto a estrutura máxima, nossa, criar mecanismos, instrumentos de informação para a sociedade, no sentido de educá-la nesse sentido. Nós temos excesso de informação. Excesso. O grande problema hoje é o excesso de informação. No consultório, esse tal de Dr. Google é uma festa. Olha o que chega de coisa engraçada. Se questiona muito a ação do médico em relação ao que está no Google? Eu fico... Não, porque as pessoas se esquecem que qualquer esquizofrênico pode escrever no Google, em pleno surto. Pessoas com déficits mentais, canalhas. Você tem pessoas que escrevem ali, única e exclusivamente sobre doenças. Quando você termina, ele está vendendo alguma coisa. Né? E as informações nem sempre são boas, como eu conversava hoje com um paciente, que às vezes algumas coisas parecem óbvias, mas se você estudar um pouquinho, você vai ver que não é. Que há contradição. Não é óbvio, não. Você não vai aplicar aquilo a todas as situações. É só estudar, é só não faltar às aulas. E ler os bons livros, os bons tratados. Pois é. Aí, voltando à sua pergunta, aí o que aconteceu? O Aedes aegypti se tornou onipresente em Alagoas e nós tivemos dengue, depois veio a zika, pensávamos que primeiro chegaria a chikungunya, mas chegou a zika e depois a chikungunya. Chikungunya eu creio que seja um dos nomes de Satanás, né? Ferrabras, que aquilo é terrível, né? Para uma sociedade pobre como a nossa, uma pessoa ficar 1 ano, 2 anos sem trabalhar. A zika causou todos esses problemas. E agora, eu participei recentemente de um evento em Brasília, é que essas 3 doenças estão causando problemas neurológicos muito graves. Meningites, encefalites, mielites. Então, há um problema... Doenças incapacitantes, né, para o indivíduo. E aleijam. Olha, doutor Celso Tavares, nós vamos chamar nosso primeiro intervalo agora e no próximo bloco a gente fala melhor, mais aprofundadamente sobre essas questões relacionadas à zika, chikungunya e por aí vai. Já já estaremos de volta. Eu fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC. Cidadania se conquista.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o médico infectologista Celso Tavares, ele que nos fala sobre os caminhos da saúde pública no Brasil e particularmente, claro, aqui em Alagoas. Doutor Celso, nós falávamos no final do bloco anterior sobre as doenças que estão incapacitando as pessoas ao ponto de elas não conseguirem trabalhar, ter o seu sustento, como a chikungunya, por exemplo. Como é a situação de enfrentamento do Estado, não é, da gestão pública, e o que a população pode fazer também na colaboração de pelo menos diminuir a quantidade, né, dos mosquitos que levam a essas doenças? Há pessoas que continuam se rebelando contra essa situação, continuam lutando contra o mosquito, né? Há pessoas que sempre foram cuidadosas e tiveram filhos em UTI e tal, então essas pessoas continuam. Mas de uma forma geral, tanto o Estado quanto a sociedade são extremamente irresponsáveis. Nós continuamos com aquela história de esperar que Dom Sebastião, que venha alguém e resolva o problema por nós. Você tem um equivalente disso quando você vai nessas redes sociais. Todas as classes sociais. Todas. Quando você vê as pessoas jogando todas as esperanças na vacina. A vacina é a solução. Agora, só que você obter uma boa vacina é um processo longo, árduo, você tem que investir muito. Por exemplo, se fosse tão fácil, nós já teríamos uma vacina contra a hepatite C. O laboratório que sintetiza essa vacina pode deixar de produzir os outros produtos, só com a vacina da hepatite C estará aí. E as pessoas ficam, não, mas a vacina vai aparecer assim, daqui a 5 anos. Uma das coisas que eu vejo desde quando eu era estudante, que eu vou ao congresso, daqui a 5 anos nós teremos a vacina. Aí no outro congresso, daqui a 5 anos, é como se os 5 anos fosse um número cabalístico. Então, aí agora saiu aquela notícia, né, que a produção de anticorpos monoclonais contra a Zika. Ora, é algo interessante, eu não sou contra o progresso não, pelo amor de Deus. Só que os anticorpos monoclonais são produtos de altíssimo custo. Não é tratamento para quem quer. É tratamento por Gedel, com suas malas. Não é para qualquer um. Então, eu não posso ficar me equivocando. Outra coisa, se nós tivermos uma vacina boa contra a dengue, porque essa que nós temos é uma porcaria. É de baixa qualidade? Ela protege muito pouco, e numa região como Alagoas, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Há muitas discussões sobre ela, porque ela protege muito pouco, é muito cara. Né? Mas se houver uma vacina muito boa, a produção dela não será suficiente. Eu lhe pergunto, e será cara? Quem será vacinado primeiro? Os países da Europa, os países da América... Desenvolvidos. Países desenvolvidos. Quando vier para o Brasil, quem será vacinado? Quem tem dinheiro. Como diria um amigo meu, a Rafa Meia vai ficar na mesma que está até hoje. E com as condições de pobreza no entorno, facilitando a proliferação também. Mas a também. pobreza não justifica essa nojeira que nós vivemos. Você vai em qualquer bairro, você vai a Estela Maris, Ponta Verde, você vai nas ruas, o lixo está lá. Tem uma coisa mais absurda de você até encontrar numa também. parede. É proibido colocar lixo nesse local? Isso é imoralidade, isso é indecência. É tão óbvio, não é? Isso aí fica muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. E no decorrer do tempo, aconteceram alguns problemas. Por exemplo, em relação ao controle do mosquito, as equipes de endemias foram esvaziadas. Qual é a realidade hoje dessas equipes? Elas praticamente não existem. Existem alguns municípios. Né? Você tem agentes de endemias muito bons em alguns municípios. As pessoas questionam muito a ausência do fumacê. O que o senhor diz sobre o fumacê? A eficácia de jogar aquela poeirinha? O fumacê, ele vem mais ou menos no vácuo da falta de informação. Se o mosquito está dentro da minha casa, se ele está dentro do meu quarto, dentro do meu guarda-roupa, debaixo da minha mesa, se para que o veneno funcione, esse veneno vai ter que atingir estruturas, os espiráculos do mosquito,
aí quando o carro passa, se fecham as portas e as janelas. O fumacê é muito bom para político, que está à cata de voto. O que o fumacê faz é matar insetos que são essenciais, matar passarinho, causar alergia em quem tem problemas. Agora, o fumacê tem indicações técnicas precisas. Digamos, eu tenho uma epidemia. Então, eu uso o fumacê numa programação intensiva para reduzir a população de adultos. No primeiro momento. No primeiro momento, reduzir a população de adultos. Aí eu diminuo o número de pacientes. Agora, fica difícil. Aqui em Alagoas, no ano passado, eu fui a um município que teve uma epidemia em que diariamente eram atendidas 1% da população. Ou seja, se fosse aqui em Maceió, nós estaríamos perdidos. Seriam mais ou menos 10 mil pessoas por dia. Nós não temos condições de fazer frente a essa demanda hoje. Você vai em qualquer urgência ou emergência, você enfrenta uma fila gigantesca. Imagine 10 mil pessoas a mais. E era interessante porque, por uma série de razões, eu tinha ido à cidade antes e visto tudo, e nessa vez fui lá novamente, passei. A maioria dos órgãos, dos prédios públicos eram grandes criadores de mosquitos, caixas d'água abertas, tudo. Ou seja, o público é que deveria dar exemplo e mas se encontra e as pessoas que trabalham lá, as pessoas que vão adoecer, não estão nem aí. Nós estamos vivendo uma fase muito engraçada. Nós estamos como que inebriados por alguma coisa e perdemos a noção da realidade. O que aconteceu, aconteceu, não tem nada a ver com isso. Sem capacidade de reação? De reação. Uhum. Há uma letargia coletiva, uma letargia, né? Pronto, uma excelente palavra. Até para essas questões que dizem respeito à nossa vida, né? Porque você não pode garantir que a sua família não adoeça. Se sua perspectiva for essa, bem estreita, de que se minha família estiver bem, eu estarei. Quando você trata de doenças infecciosas, você não está sob uma redoma. Aí... E pela própria natureza da doença, que é infecciosa, né, o meio ambiente, tudo fica muito vulnerável, né? Aqui nós temos leptospirose o ano todo. A cidade passa o caminhão do lixo, 15 minutos depois a pessoa põe o lixo ali, lá vem os cães, vão romper abrem tudo e os tal. sacos. São coisas repetitivas. Agora, nós temos que investir em educação, né? Essa é a saída, Essa é a saída, Dr. né? Celso. Agora, para que isso funcione, o teto salarial máximo tem que ser o dos professores. Né? Olhar feio para o professor tem que se tornar crime hediondo. Enquanto os professores estiverem sendo desrespeitados pelos pais dos alunos, pelas pessoas que deviam zelar pelo bem-estar dele, reconhecer por a pagá-los importância. regiamente, nós estaremos perdidos. Nós não temos futuro. Porque a escola é a continuidade da casa, as crianças têm um poder de absorção muito maior do que a resistência encontrada nos adultos. E né? nós estamos com uma frouxidão que é muito preocupante, né? Com a internet, todo mundo tem acesso ao que bem quer e bem entende. E nós estamos perdendo a crítica. As pessoas não se dão mais ao luxo de ler. Né? Vem uma notícia falsa, não se dão o trabalho de pesquisar, de verificar a fonte e tal. Não leem nem a notícia toda, se permite. Quando lê o primeiro parágrafo já é alguma coisa, às vezes só lê as primeiras linhas, ou a manchete. Então nós estamos nos tornando um país com muitas pessoas vazias, né, que querem saber que tem não sei quantos seguidores, que não sei quantas vezes foi compartilhado. Tá. É um mundo globalizado e ao mesmo tempo que coloca as pessoas reféns de um círculo, né? De um gueto, digamos assim. Porque grupos de WhatsApp são guetos, na verdade. Eu tenho muito medo do que está acontecendo pelo seguinte. Um dia desses eu cometi a imbecilidade de chapéu.
fui ver um chapéu Panamá. Como minha cabeça é grande, ele tem que ser feito, que é até 62 também, eu preciso de 64. Né? Aí fui lá e tal. A partir daí, toda vez que eu abro o computador para ver notícia, aí me aparece uma propaganda de chapéu Panamá, chapéu Panamá. Aí o que é que acontece? Você começa a pesquisar alguma coisa, o tal do Google começa a só lhe mandar aquilo. Então, se você é inexperiente, você não tem vivência, as suas convicções, a sua intolerância vão se hipertrofiar. Né? Se você apoia A, se apoia B, né? Se você apoia Aécio, se você apoia Lula, você vai fortalecer suas convicções. Você começa a viver aquele maniqueísmo imbecil. É isso, polarizado. É isso. Você polariza, né? Você começa a ver um mundo binário, branco, preto, e no meio disso tudo, ódio, misturar sentimentos. E isso aí vai para a saúde e educação. Né? E, lastimavelmente, o Estado abandonou os professores. No consultório eu atendo professores que têm que trabalhar 3 horários, ou seja, são pessoas que precarizam o seu trabalho em função da necessidade, né, da sobrevivência. Vivem doentes. Né? As aulas que dão certamente não os deixam satisfeitos, vivem cansados, pedindo a Deus para se aposentar. E outra coisa, se for mulher, ainda chega em casa, ainda tem uma 4ª jornada. É uma 4ª jornada, né? Exatamente. Então, nós estamos numa situação ruim, né? Os professores são essenciais. E essas doenças... E precisamos fazer com que eles sejam respeitados. E isso exige muito das autoridades. Eu não sei como é que isso vai ser, porque os pais desrespeitam os estudantes na escola pública, na escola privada. Os pais por tabela, né? Aí fica difícil. Fica difícil. Né? É como um dia desse eu vi, né? Nós temos muito passado pela frente. Nós vamos agredir para uma época em que nós vivemos com muito pouco conhecimento. Nós estamos agredindo. Daqui a pouco nós vamos apenas plantar, exportar. A violência já é um produto disso. É um produto de uma barbárie que já existiu, né, e que agora a gente vê as pessoas se agredindo por muito pouco. Isso incide sobre a saúde humana. Né? O monopólio da força é do Estado. É o Estado que está falhando. Né? As pessoas estão se candidatando não para servir a comunidade, as pessoas estão se candidatando para enriquecer. A noção, o senso comum, se você for sair por aí, a noção é essa. E há bons candidatos, há políticos. Não podemos generalizar, mas... Agora, você, quando vai ouvindo o que eles dizem, o que eles escrevem, dá um medo desgraçado. Muitos deles você não convida para ir à sua casa ao almoço dia de domingo. Não convida de jeito nenhum. Eles não merecem o seu respeito. E isso repercute na educação, porque o professor é desrespeitado, e na saúde se complica. E outra coisa, dentro da saúde, nós temos um sem número de situações. Né? Você começa a ter discussões bobas acerca de procedimentos, você começa a ter disputas entre categorias. Nós estamos ficando muito pequenos. Que divide, não é? Nós estamos ficando muito pequenos e no final das contas, as pessoas estão sofrendo e morrendo. Infelizmente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família.
Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais. Aí ele... Ei! Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Celso Tavares, que é médico infectologista, e o nosso assunto, claro, políticas públicas frente aos desafios que são colocados nas questões relacionadas às doenças epidêmicas e endêmicas aqui no país, sobretudo em Alagoas. Dr. Celso, sobre a questão da febre amarela, não é? Como surgiu a possibilidade de ter-se um caso aqui em Alagoas, depois viu-se que não há casos, nenhum caso de febre amarela aqui em humanos, e qual é a preocupação que a saúde, o setor, o sistema deve ter sobre essa questão, e nós, enquanto também população? Uma coisa que deve ser dita é que, do ponto de vista técnico, científico e tecnológico, nós temos resposta para a maioria dos problemas que nós temos aqui. Isso aí é óbvio. Ponto nós pacífico. Sabemos o que fazer. A grande questão é política. Como você viabilizar isso. Como você vê por pessoas certas para que elas não atrapalhem. Porque o grande problema é que você, de quando em quando, pega um imbecil, ele se senta numa cadeira como essa de espaldar alto e, porque se tornar autoridade, veste um taiezinho ou um palitozinho bem talhado, ele começa a achar que entende de saúde, entende de educação, entende disso, entende daquilo. Então, eu creio que você tem que, se você tem dois técnicos de boa qualidade, um vinculado a uma pessoa do seu partido, e os dois são iguais, você vai colocar aquele, óbvio. Agora, você colocar um imbecil desonesto, que não cumpre horário só porque é do seu partido, isso é um crime. Os partidos têm que ter essa responsabilidade, né? De indicar para cargos. Agora vamos à febre amarela. Olha, o grande problema é o seguinte: nós temos a febre amarela silvestre. O grande risco é você ir para a Amazônia, para algumas áreas de floresta, sem estar vacinado. A vacina é eficaz, uma boa vacina. E agora, o que foi que aconteceu? Os últimos governos, né, deixaram de investir. Foram negligentes nesse aspecto? Foi negligente nisso. E a produção de vacinas não acompanha as necessidades. Hoje, se acontecer uma epidemia no Brasil, nós vamos ter uma carnificina. Como assim? Vai morrer gente para danar. Nós não teremos caixões, nem cemitério suficiente para enterrar. A febre amarela é uma doença que você tem os casinhos leves, moderados. Agora, os casos graves, eles exigem UTI. Não é com dengue, é uma encrenca boa, mas você resolve com poucos recursos. Febre amarela, não. Febre amarela é um baita problema. Doutor Celso. Em Minas Gerais, por exemplo, os casos graves, 100% estavam morrendo. O governo foi obrigado a contratar leitos intensivos e semi-intensivos. Aí a letalidade baixou para 30%, o que ainda é alto, mas é o padrão da febre amarela. De cada 10 pacientes graves, 3 a 4 morrem. Mas estavam morrendo 9 a 10. Então, nós não temos UTI. Você conseguir uma UTI aqui em Alagoas, um leito de UTI é difícil. Você imagina uma encrenca dessa. O Estado tentou conseguir vacinas, porque apareceu o macaquinho lá na gruta, né, um saguinho, um Calatrix, e foi feito o exame e ele foi positivo. Apareceu um em Paulo Afonso, e nós temos aqui em Alagoas, nas matas de Maravilha e Santana de Ipanema, o mosquito vetor da febre amarela silvestre, o hemagogos. Mas o problema de Alagoas não é febre amarela silvestre, não, porque nós temos uns restos de mata silvestre e o hospedeiro intermediário, amplificador, que são os macacos,
A população deles aqui em Alagoas é muito pequena. Quanto Então, à não é recomendação de vacina, o que o senhor diz? Nós deveríamos vacinar todo mundo. O Estado deveria assumir essa responsabilidade, o Estado brasileiro, de vacinar a população em massa? Essa proposta vem sendo discutida muito. Hoje em dia, a proposta que vem se levando é de começar a se vacinar as crianças a partir dos 9 meses, para que daqui a algum tempo nós tenhamos um grande número de pessoas vacinadas. Mas certamente a população está, digamos assim, meio acomodada em relação a essa necessidade e a cobrança ao governo federal. Mas quando morre fica alguém, numa questão secundária. Aí as pessoas entram em pânico e vão para o segundo centro de saúde ou qualquer um deles e brigam pela vacina. Doutor Celso, sobre aquela informação que circulou de que estaria o aparecimento da febre amarela, a pouca quantidade de sapos na região. Lá de Minas Gerais? Lá de Minas. O que é que o senhor diz? Foi o seguinte, as pessoas, às vezes, tiram as conclusões engraçadas de sair na internet. Aí sair na internet, qualquer estupidez passa a ser verdade. Que aquele acidente, não sei, aquele não é acidente, aquele absurdo lá de Mariana, tinha mortos peixes e eliminados sapos. E por isso os mosquitos passaram a se reproduzir. Bom, quando você diz isso, é preocupante porque denota que você não se deu o trabalho de estudar a biologia dos hemagogos desses mosquitos. Eles não põem seus ovos em coleções d'água, no nível do solo. Eles põem seus ovos em ocos de árvores. A não ser que nós tivéssemos os peixes do Rio Doce, como aquele piranha 2, que a piranha tinha asa e saía voando para lá. E os sapos fossem fantásticos, né? Saltadores de altura para a Olimpíada. Então não tem nada a ver. E outra coisa, quem diz isso desconhece que antes daquele fato já havia febre amarela em Minas Gerais, né? Essas são as teorias conspiratórias que a toda hora aparecem na internet. E as pessoas se alimentam disso, né? As pessoas não querem mais ler a Branca de Neve, a Bela Adormecida e ficam se enganando com essas bobagens. Bem, aqui em Alagoas, não é, a questão também, saindo da febre amarela e partindo para a esquistossomose, qual é a realidade do nosso estado ainda em relação a essa doença, a doença do caramujo? Alagoas é lindíssimo. Nós poderíamos, se tivesse juízo, dividir os turistas que vão para o Caribe para eles irem para o nosso litoral. E o nosso Agreste, nossa Zona da Mata, aliás, ela tem aquela área lindíssima com aqueles rios que poderiam ter hotéis fazendas lindíssimos. Mas nós temos cistosoma, os homens continuam defecando a céu aberto, as fossas. Não há saneamento, né, praticamente. Não há. Nós temos, o nosso saneamento é brincadeira. Então é o homem que vai contaminar o meio ambiente, vai contaminar o caramujo e se... É um problema de saúde pública, gravíssimo, né? Gravíssimo. Que atinge a maioria dos municípios aqui. É um percentual razoável. 70%, da bacia do Paraíba e do Mundaú. Aí o que é que acontece? Nós temos quadros graves de cistosoma, nós temos uma mielite cistosomótica. É um quadro que acomete a medula e a pessoa começa a ter problema nas pernas, fraqueza, perde o controle. Sintomas iniciais. E não passa a não ter controle sobre as fezes, sobre a urina, então esse cistosoma. Fora aqueles quadros mais antigos daquela pessoa com fígado, baço imenso, vomitando sangue, né, aquelas coisas horrorosas. Mas para que o quadro do paciente não evolua, como é necessário muito descaso, né, do Estado, da família dele, muito desconhecimento. É preciso isso. Hoje em dia, porque se tem esse conhecimento, né? Agora, o meu receio é que talvez aqui em Alagoas, daqui a pouco nós temos uma epidemia de cistosomose, porque eu não sei o que foi que houve, mas ao invés de se pedir 3 ou 5 exames de fezes em dias intercalados, as pessoas estão pedindo um exame de sangue, a sorologia para cistosomose. E qual é a relação?
Não, é um exame... Existe? O exame não é bom, porque ainda não foi nem padronizado. Mas é um exame assim, ele tem mais pedigree. O pessoal diz assim, o exame de cocô e exame de sangue. O de sangue é melhor. O raciocínio é esse. O exame custa R$50, as pessoas às vezes tiram da garganta para pagar isso. E há cidades aqui que todo mundo faz, aí outros fazem. Se tratam, aí é engraçado, porque se tratam, repete o exame e dá positivo. E vai dar positivo a vida inteira. A gente falou sobre sintomas, doutor Celso, o ciclo dessa doença e o tratamento. O tratamento é simples, nós temos uma droga bastante eficaz, o Praziquantel. O grande problema é mais ou menos, tem alguma coisa a ver com dengue. Nós sabemos onde atacar. As nós condições ambientais, né? Saneamento. Na época da FPI, nós fomos a um município em que um carro de uma limpadora de fossas estava despejando o conteúdo de uma limpeza próxima a um rio. Próximo ao rio. Aí o pessoal pegou o cidadão e prendeu. Sem falar que as cidades ribeirinhas, todas elas jogam tudo, os dejetos não todos. São tratados, né? Nós não temos usinas de tratamento. Agora eu lembro que em 2011 houve uma superlotação aqui de caramujos, trouxeram os empresários que trouxeram exatamente os caramujos da África para serem utilizados na gastronomia. O que aconteceu de lá para cá com esses caramujos? Os caramujos são animais terríveis, porque eles têm uma capacidade de sobrevivência fantástica. Quando para de chover, eles se enterram no solo e ficam lá até as condições se tornarem favoráveis. Aquele caramujo pode albergar duas bactérias. Uma causa uma meningite e a outra causa um quadro abdominal que simula perfeitamente uma apendicite. Houve um problema sério, inclusive em Maceió, não é? E cidades como Penedo. Aquilo ali é um horror, é um horror. Eles se multiplicam e são vorazes. Se não houver o que comer, eles começam a comer a parede e tudo. Nesse nível, doutor Celso? São terríveis. E qual a realidade hoje para esses caramujos? Desapareceram, conseguiram... Não, eles se mantêm. É mais ou menos como é Aedes aegypti. Nós, como diria a poeta, nós temos uma capacidade fantástica de conviver com o mal. É mais ou menos quando a gente passa por ali na beira da lagoa, um trecho ali que tem um esgoto, você se espanta porque as pessoas vivem ali. Como é que nós fazemos algo pior, aprendemos a conviver com Aedes, com dengue, com chikungunya, com HIV, com essa epidemia de sífilis. Nós estamos com a epidemia de sífilis aí. Epidemia de sífilis. Estamos com muitas crianças nascendo com sífilis congênita. Houve um momento há pouco tempo que a situação era muito grave, porque não havia benzetacil para tratar gestantes. Doutor Celso, nesses 2 minutos que nos restam do programa, diante desse quadro e o contingenciamento dos recursos para a saúde, qual é a perspectiva? Eu creio que o grande problema, eu creio que não é muito a falta de recursos, é o descaso com a sua aplicação. Eu vi hoje no jornal que os pequenos municípios do Brasil desviaram 12 bilhões. Né? E o dia a dia, né? Aquela unidade de saúde que se funcionasse a contento, evitaria problema, mas que a pessoa era de 8 às 12, de 2 às 6, aí tem a história do horário corrido. Né? No final, nós somos um filme onde não existem mocinhos. O Estado, a sociedade, nós temos poucas pessoas que se dão respeito e tentam fazer alguma coisa. É muito interessante. Eu vejo pessoas que tentam trabalhar e são consideradas pessimistas, fatalistas e tal, problemáticas. Agora eu tenho bons colegas. O bom é que, em termos de infectologia, lá no Elvio Alto nós temos ainda um povo muito bom. Mas eu receio muito pelo futuro daquele hospital. Né, porque a Uncisal é uma escola de ensino, a parte de
A parte de didática, essas coisas, tudo bem, mas no gerenciamento dos seus hospitais o negócio está ruim. O Elvio Alto é um hospital que exige muito, que as demandas dele são fantásticas. E o pessoal dele vai levando no tapa, né? E nós precisamos de ter lá bons diretores, bons gerentes para que aquilo não feche. Para atender a demanda, não é? Que são as demandas que são inúmeras. E aquele hospital é essencial porque ele é um sentinela, ele nos avisa das encrencas que nos ameaçam. Pois é, infelizmente, Dr. Celso Tavares, o nosso tempo terminou e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação, a sua contribuição científica ao debate da saúde pública aqui em Alagoas. Obrigada. Falamos de muita coisa. É verdade. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.